entregar a Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber o coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde pode esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, tendo em Cristo nobre Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Oh, aleluia, glória a Deus. Agradecemos a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Alex, com a palavra. Glória a Deus. Está escrito na Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumam viver, quando seguem o presente ordem deste mundo e o príncipe poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Todos vivem entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. É por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia e grande amor, que nos amou, dá-nos vida com Cristo, quando ainda estamos mortos em transgressões, pois pela graça somos salvos. Glória a Deus. Esse texto ele revela o estado espiritual da humanidade deste século. As pessoas são escravas do pecado, elas vivem em transgressões, elas vivem em iniquidade, em rebeldia contra Deus. Mesmo aqueles que admitem crer em Jesus, que professam seu amor a Deus, podem ainda estar vivendo como escravo do pecado, podem ainda estar vivendo sem agradar a Deus. Muitas pessoas estão, de certa forma, tranquilas, com a sua consciência calma,
por achar que algumas tradições podem salvá-la. Por exemplo, há aqueles que pensam que porque foram batizados, serão salvos. Mas o que adianta ser batizado nas águas, se você ainda vive cumprindo os desejos da carne, cumprindo os desejos dos olhos, os desejos dos seus pensamentos, as suas ações, a sua vida mostra que esse batismo nas águas foi superficial, porque o dever, assim como o da fé e o do batismo nas águas, é revelar uma mudança de atitude, uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Mas se você é batizado nas águas, se você reza, se você tem uma cruz no pescoço, se você frequenta uma religião, mas não houve transformação na sua vida, você está se iludindo. Quem tem fé em Jesus muda de vida. Quem tem fé em Jesus muda de caráter. As suas ações mudam, os seus pensamentos mudam, a sua vontade muda, toda a sua vida muda. Agora, se não houve transformação, se não houve mudança de vida, eu sinto muito, você está se iludindo e você ainda não é filho de Deus, mas é escravo do diabo e é escravo do mundo. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus. Agora, Deus te ama, deseja te libertar dessa escravidão, deseja restaurar a comunhão contigo, deseja te fazer uma nova criatura, te dar uma nova vida. Para isso você precisa se arrepender, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, os desejos da carne, para viver em obediência a Ele e a sua palavra. Talvez você é daquele que acredita que por cumprir algumas tradições será salvo. Passa o ano inteiro pecando contra Deus e acha que por uma semana deixar de comer carne, você vai ser salvo. Oh, ilusão! Isso é tradição humana. Isso não tem na Bíblia. Deus não está preocupado se você vai deixar de comer carne. Deus está querendo saber da mudança da sua vida. Deus quer restaurar a sua comunhão contigo. Então Ele deseja transformar a sua vida. E essa transformação é pela verdadeira fé e não por se abster de carne. Porque achar, eu vou deixar de comer carne porque vai ofender a Deus, vai ofender a Jesus. Besteira, isso aí é mentira. Você tem que se preocupar em deixar de ofender a Deus durante o ano inteiro. Não é só na Semana Santa porque acha que isso aí vai desagradar a Deus. Deus não está preocupado com o que você vai comer ou deixar de comer. Ele está preocupado com o seu destino. Porque a Bíblia diz que aqueles que morreram no pecado e em transgressões irão sofrer a ira de Deus. Ou seja, irão viver separado dele por toda a eternidade. Hoje Deus te chama. Se você está ouvindo a palavra dele, é porque Deus está lhe dando uma oportunidade. Que você se arrependa, que você entregue sua vida para Jesus e aceite Ele como seu Senhor e seu Salvador. Que Deus em cruz, que Deus em Cristo, ainda neste dia, possa se revelar a ti e Ele possa mudar a sua vida e salvar a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir irmão Benício. Depois de irmão Benício, vamos ouvir irmão Rafael com uma palavra. Glória a Deus. Continuemos louvando e bendizendo o nome do nosso amado e Salvador Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecados, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou.
falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz, a caneta, que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecado, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz, a caneta, que escreveu com sangue a sua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gostaria de saudar a todos na manhã desse dia, com um bom dia na paz do Senhor. Dizer que para nós, povo de Deus, dizer que para nós, grupo Despertar com Cristo, para nós é um prazer, é um privilégio estar em via pública com o objetivo de anunciar a palavra de Deus. Nós, pela graça de Deus, aqui estamos na manhã desse dia para te falar um pouco da palavra de Deus. A única palavra que pode transformar o homem velho em uma nova criatura. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, já nos diz que bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado aquele que obedece a palavra do Senhor, porque o tempo está próximo. Para nós é um privilégio, porque acreditamos estar levando o ID do Senhor. A Bíblia nos diz que bem-aventurado é aquele que dá ouvido à palavra de Deus, e Jesus já nos envia em dizer: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer já está condenado. A nossa vida, ela se limita em duas etapas: antes e depois de Jesus. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você ouve a palavra de Deus, é importante que crie em você a necessidade de querer mais, de querer saber mais a respeito de Jesus. Mas se todavia, se nós rejeitarmos a palavra do Senhor, ali já deixa bem claro qual é a nossa posição.
Existe dois tipos de pessoas: aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam a Deus. Glória a Deus. Então, somente para a nossa rápida meditação de fé, gostaria de meditar com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 38, que nos diz assim: E aconteceu que, indo ele a caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servindo sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirado. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que Jesus, indo a uma certa aldeia, e lá nessa aldeia existia uma família, a família de Lázaro, a família de Maria e a família de Marta, a qual Jesus era amigo da família. E chegando ali, naquela família, naquele lugar, em Betânia, a Bíblia diz que Jesus, como já de costume, ao chegar, ia ensinar a palavra de Deus. Porém, Marta, ela começou a servir o povo, o que é natural, é normal. Quando se chega alguém em nossa residência, nós temos duas prioridades: ou nós sentamos para dar ouvido a essa pessoa, amigo da família, ou nós vamos servir essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa próxima, é um amigo da família. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família cuja Jesus é o Senhor. Feliz é a família que tem Jesus por amigo. E feliz é a família que traz Jesus para o seu interior. A família de Marta, a família de Maria, a família de Lázaro era bem-aventurada, porque Jesus sempre visitava. E chegando lá, Marta foi servir a multidão, os discípulos, quem veio com ele e o próprio Jesus. Porém, Maria, sua irmã, deteve-se aos pés do Senhor, a ouvir a palavra de Deus. E Marta, sentindo-se afadigada com muito servir, com muito serviço, foi para Jesus e disse: Senhor, tu não te importa que Maria, minha irmã, fique sentada aí e eu trabalhando, e eu servindo o povo? E aqui está a virada de chave. Jesus deu uma boa resposta para Marta e disse: Maria escolheu a melhor parte, que foi ouvir a palavra de Deus. E Marta estava fadigada em servir o povo. O objetivo de Jesus ao visitar aquela família não era trazer trabalho, trazer serviço, não era fazer com que Marta estivesse afadigada com muitos trabalhos. O objetivo de Jesus ao chegar naquela família era ensinar a palavra de Deus, e ele esperava que todos dessem prioridade ao ouvir a palavra do Senhor. E assim Maria fez. E Marta, chegando-se para o Senhor, disse: Senhor, peça que Marta, peça que Maria me ajude, porque eu estou com muito serviço. E aqui fica uma lição para nós,
que devemos priorizar as coisas de Deus, e muitas vezes estamos afadigados, distraídos com muito serviço, com muito trabalho, com muitas atividades. Nós, ao acordarmos, nós já saímos, já temos uma agenda para cumprir. Sai aqui, entra ali, busca ali, traz para cá. E muitas vezes, nessa nossa luta, o que vai nos trazer é ansiedade, vai trazer complicação de saúde, porque Deus sabe o que é necessário para nós, o principal, e às vezes a gente busca além daquilo que as nossas forças permitem, nos trazendo complicação. Mas voltando para o texto, aqui fica a lição: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus te ama, Deus nos ama, e Deus quer o melhor para nós. E as coisas desta vida, elas são efêmeras, elas são passageiras, e é importante que nós tenhamos o ouvido ungido para ouvir a voz do Senhor. É importante que a gente tenha os olhos ungidos para ver Jesus passando. E nessa manhã, nós te trazemos à luz a responsabilidade de correr atrás de Jesus hoje, enquanto nós temos oportunidade, para que mais tarde nós não tenhamos desculpa ao chegar diante de Deus: Senhor, eu nunca ouvi falar de Ti. Senhor, quando foi que o Senhor passou que eu nunca vi? Hoje Jesus te chama as Escrituras para meditar. Busque ao Senhor, abra a Bíblia, leia a Bíblia, busque ao Senhor, procura te congregar. Não tenha desculpas ao chegar diante de Deus. Que essa palavra possa cair em boa terra e possa dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, porque Deus da manhã desse dia vem ao teu encontro através destas palavras e te diz assim: acorda, deixa as ansiedades, deixa as muitas atividades e procura fazer o que é necessário, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Depois todas as coisas serão acrescentadas. Que Deus em Cristo nos abençoa, possa nos abençoar pelo seu amor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Benício, depois o irmão Rafael. Glória a Deus. Vamos continuar louvando, bendizendo o santo nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Exaltado seja sempre o santo nome do amado Salvador. Glória a Deus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar.
Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá do Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Glória a Jesus, aleluia. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão.
faz de ti um campeão. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o tema de hoje se encontra no 1 Coríntios 15:40. É um tema um pouco diferente, mas está na Bíblia, tem que ser passado para quem está ouvindo, para quem quer aprender. 1 Coríntios 15:40, porque todos nós sabemos que existe a discussão na terra, no mundo inteiro, existe estudo, altos investimentos para saber se existe extraterrestres. Muitos falam que tem, outros falam que não tem, e existe essa dúvida. Então o tema de hoje é extraterrestres, demônios ou homem? Só existe duas sementes, terrestre e espiritual. Duas espécies, carne e espírito. Agora a carne tem várias espécies. Tem as carnes dos animais, entre os animais tem várias espécies. Tem os anfíbios, os aquáticos, os mamíferos, os voadores. Em primeiro lugar está o homem. Então nós sabemos que existe essa dúvida no homem. Será que existe extraterrestre? Um diz que eu já vi um disco voador, outro fala, eu vi uma nave espacial, outro fala, eu vi um OVNI. E OVNI, para quem não sabe o que é o significado da palavra OVNI, é um objeto voador não identificado. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 40. E há corpo celeste e há corpo terrestre, mas uma é a glória do celeste e outras dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua. Outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também há de ser a ressurreição entre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em economia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em força. Semeia o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual terreno tais são também os terrenos, e qual o celeste tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também daremos a imagem do celestial. Agora digo isso, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Então Paulo está dizendo aqui que existe as duas espécies de carne, existe o espiritual e o terreno. E nos espíritos também existe, os espíritos existem a sua espécie. Existem os demônios, os anjos caídos, Satanás, o diabo. Aqui é no reino, que eu estou falando do reino de Satanás. E no reino de Deus também tem seus anjos. Tem os anjos, tem os arcanjos, tem os querubins, os serafins. Então cada reino é a sua espécie. O primeiro homem, que foi Adão, foi feito alma vivente. Diz o primeiro homem da terra.
O segundo homem da terra que foi feito homem, que é o Senhor, esse era homem, mas não era alma vivente, era espírito vivificante. O homem é o único ser vivo existente aqui na Terra. Onde existe o planeta, que existe vida, vida terrena, é o homem. Aqui está todas as carnes. O espiritual não habita na terra. Por isso que a palavra diz: o que é da terra é terrestre, e o que não é da terra, a palavra está dizendo, da terra é terrestre, e o que não é da terra é extraterrestre. Então todos que são espíritos, demônios, anjos caídos, os anjos dos céus, os anjos eleitos, os serafins, os querubins, todos são extraterrestres. Porque tem muito homem descendo lá embaixo, aqui da terra, descendo lá embaixo, mas esse lá embaixo não é planeta. Lá é chamado inferno, lago de fogo. Lá é chamado o que mais? Vale da sombra da morte. É chamado mais o que? Abismo. Esses homens não estão em um planeta. Então, todos que estão lá são considerados extraterrestres, porque não é habitante da Terra. Porque habitante da Terra é só o homem. Um planeta que tem vida, habitado pelo homem, que é alma viva. Deus fez o homem alma vivente, alma que podia viver, que não morresse. E o segundo homem da terra foi Jesus, é o Senhor, que também era homem, mas não era alma vivente. Espírito vivificante não era qualquer espírito, espírito vivificante. Porque Deus fez todos os espíritos, Deus fez a carne, todos os espíritos, tudo foi Deus que fez. Espírito tem muito, mas espírito vivificante só existe um, que é Jesus Cristo. O espírito que está no Pai, é o espírito que está no Filho, é o espírito que está no próprio Espírito Santo. Por isso que ele é três em um, um em três. O três que testifica em um. Deus é o Espírito que vivifica todas as coisas. Porque todos acham que pode ter esses espíritos vivificantes. Não. É só aquele que se tornaram filho de Deus. Porque planeta tem muito. Tem vários planetas. Mas planeta habitado pela vida humana, pelo ser humano, é o planeta Terra. Ou você é terreno ou você é espiritual. Ou você é da terra ou você é um extraterrestre. Mas como eu falei, os anjos de Deus, os anjos eleitos, os serafins e querubins, são anjos de Deus. Esses também são. Mas tem os anjos de Satanás, os anjos caídos, demônios e Satanás. Esses são também extraterrestres, mas são do mal. Então o que essa palavra quer dizer? Existe. Não adianta vamos se preocupar em estudar a ciência e buscar a história, estudo, procurar em documento. Na terra, na lua tem terra, na lua tem água. Vão ficar a girar que nem foi a seca na lagoa, e não vão chegar a nenhuma conclusão. Não adianta vamos procurar, porque não existe um outro planeta. Deus fez os céus e a terra. Deus fez a terra para o homem e fez o céu para Deus. Não tem um terceiro planeta. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o irmão Benilson. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos continuar louvando, bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Com braço forte a ser fiel até a morte, não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Com braço forte a ser fiel até a morte, não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Com braço forte a ser fiel até a morte, não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Com braço forte a ser fiel até a morte, não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Glória a Jesus. Louvaremos e bendizemos sempre o santo nome, amado. Aleluia, Jesus. Senhor, Deus, Pai, glória a Deus. Ajuda-me, com braço forte a ser fiel até a morte, não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e aos
aos que estão a ouvir esta voz, que o Senhor possa abençoar o nosso dia, teu dia e o meu dia. E tragam um versículo para a nossa meditação nessa manhã. Livro de Mateus, capítulo 25, verso 41, que diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu não gosto muito de falar, desse tema nas ruas, porque é muito forte, é sobre o inferno. Mas é preciso ser falado, é preciso ser pregado, é preciso ser alertado, as pessoas têm que ser alertadas, para que não vá para este lugar. Eu quero te dizer que há muito tempo as pessoas têm uma narrativa de que, e isso é uma grande mentira, de que o inferno foi para o homem mesmo. Aquelas pessoas arrogantes que às vezes a gente prega para aquelas pessoas, e aí ele não aceita, e a gente diz: se você não aceitar, você vai para o inferno. E a pessoa, com a sua arrogância, com a sua falta de entendimento, diz assim: mas o inferno foi para o homem mesmo. Eu quero te dizer nesta manhã que isso é uma grande mentira. O inferno não foi feito para o homem. O inferno, a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e isso não era propósito de Deus de maneira nenhuma, porque o propósito de Deus sempre foi, quando ele fez o homem para estar com ele, para ter comunhão com ele por toda a eternidade. Mas aí houve uma rebelião no céu, e depois dessa rebelião, na qual o Satanás queria ser maior que Deus, aí Deus teve que fazer a separação. Deus teve que fazer este lugar para aquele anjo caído e os seus anjos, aqueles que o seguiram. Mas de maneira nenhuma o inferno foi feito para o ser humano, para o homem. Deixa eu te falar. O livro de Gênesis diz que Deus criou o jardim do Éden para que o homem vivesse em plena paz, em plena comunhão com ele. Mas lá entrou o pecado. No jardim do Éden entrou o pecado. E a partir deste momento, aí o homem é carente de salvação. O homem precisa da salvação divina para que ele não vá para este lugar de sofrimento. A Bíblia diz que ali é um lugar de sofrimento, de prantos, de ranger de dentes, de agonia, de clamor. Mas infelizmente depois que está ali não vai ter mais salvação, não vai ter mais oportunidade. A oportunidade é aqui. O que o Senhor preparou para o homem foi paz, foi comunhão, foi amor, mas o homem não quis. E a questão do ir para o inferno, mesmo que o inferno não foi feito para o homem, mas o que faz o homem ir para o inferno é as suas próprias decisões. E ele não vai para o inferno, não é só depois que morre, ele já começa a ir daqui. A partir do momento que ele toma suas decisões, continua tomando decisões erradas, não quer aceitar a Cristo, não quer aceitar as coisas de Deus, ele já está traçando a sua caminhada para uma eternidade de infelicidade, para uma eternidade de sofrimento. Esse não é o desejo de Deus. Por que eu te digo que não é o desejo de Deus? Porque se fosse o desejo de Deus, Deus tinha deixado que a humanidade continuasse nos seus pecados, continuasse nos seus erros, mas ele viu que a humanidade estava se perdendo, que Deus estava perdendo o homem para o inimigo, e aí então ele fez o plano, o maior plano de todos os tempos. Ele pegou aquilo que ele tinha de melhor, que era o seu filho único, e enviou a este mundo. Para quê? Para que o homem viesse salvar a humanidade, viesse salvar o homem deste caminho terrível que o homem estava a caminho. O homem estava indo num caminho errado, o homem estava indo para o inferno, em direção ao inferno. E o Senhor Jesus, e o Senhor Deus viu que o homem estava indo nessa direção. Então ele propôs este plano.
Ele fez este plano, enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário, para salvar a mim e para salvar a você. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus todos os domingos praticamente neste ponto. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Muitas pessoas ouvem, outras não faz nem questão de ouvir. Mas eu quero te dizer que esta palavra que nós pregamos, é essa palavra aqui que ela é que salva, ela é que liberta. É através da palavra de Deus que você vai alcançar a salvação. Por quê? Porque essa aqui é a palavra escrita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por mim e por você. E hoje nós pregamos a palavra de Deus para que você possa ser liberto. Liberto de quê? Liberta do pecado, liberta das coisas que não agradam a Deus. Você vem fazendo coisas que não agradam a Deus. Como? Fazendo as coisas erradas, não obedecendo a sua palavra, indo ao contrário do que Deus quer para a sua vida. Louvado seja o nome de Deus. Mas o céu foi preparado para o homem morar com Deus. E o que eu posso fazer para morar no céu? Primeiro de tudo, tem que haver arrependimento. Arrepender das coisas erradas que você faz, das coisas erradas que você pratica. A partir do momento que tu te arrependeu, aí tu confessa a Cristo como Salvador e aceita Jesus como Salvador. Aí você vai trilhar numa caminhada diferente. Não é mais aquela caminhada que leva o homem para o inferno, sim a caminhada, o caminho que leva o homem para o céu. Tu vai mudar teus pensamentos, tu vai mudar tudo, a tua vida vai ser transformada. A partir do momento que tu aceitar esse Jesus, a partir do momento que você reconhecer o Salvador Jesus como o único e suficiente Salvador, a tua vida vai ser transformada. E é por isso que nós estamos aqui todas as manhãs de domingo pregando esta palavra. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como é que eu vou chegar ao conhecimento da verdade se ninguém me falar? Por isso nós estamos aqui, te falando do amor de Deus, da palavra de salvação. Você não vai ter a desculpa de dizer que não ouviu, que não ouviu. Ah, mas eu nunca ouvi falar dessa salvação, desse Jesus. Tu ouviste falar. Nós estamos falando todos os domingos. As redes sociais tem muita coisa ruim. Tem, realmente. Mas tem também a coisa boa. A palavra de Deus é pregada todos os dias em redes sociais, nos carros de som, na televisão. Não tem como fugir dessa realidade. A realidade é essa, que a palavra de Deus está em todos os lares, em todos os lugares, em todos os ouvidos. E as pessoas negligenciando, as pessoas rejeitando a salvação. Vocês estão trilhando em um caminho que não leva à eternidade com Deus, mas é uma eternidade sem Cristo. E ali a palavra de Deus diz que ali haverá sofrimento. A palavra de Deus diz, aqui na palavra de Deus tem uma parábola que fala do rico e do pobre. Aquele pobre morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, onde há sofrimento, e ali em tormento pediu que tocasse pelo menos uma gota d'água na sua língua. E aí Abraão disse que não podia, porque havia um grande abismo entre eles, e esse abismo lá não podia ser rompido. Pode ser rompido aqui enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo, você pode romper esse abismo através da ponte que é Jesus Cristo. Essa ponte que liga o homem a Deus. E nesta manhã nós estamos trazendo para você a palavra de Deus que salva e que liberta. É isso que nós queremos para você. Porque o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Por isso, nós estamos pregando a palavra de Deus. Ela que salva, ela que liberta, e é ela que tira o homem desse destino terrível e leva para um lugar onde há só alegria,
A palavra de Deus diz que lá não haverá prantos, lá não haverá dor. É tudo ao contrário do inferno. No inferno haverá choro, ranger de dentes, tudo que não presta, tudo que maltrata o homem. No céu é o contrário, no céu haverá só bênção, maravilhas, um gozo eterno. Lá você vai viver em paz, em comunhão com Deus. Por isso nós pregamos a palavra de Deus nessa manhã e te convidamos a aceitar a Jesus e deixar este caminho errado. Que a palavra do Senhor nesta manhã possa te alcançar o teu coração, e que essa semente venha brotar para que você possa um dia reconhecer que o Senhor Jesus é o Salvador. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, você ouviu a palavra de Deus. Nesta manhã, a palavra que foi pregada aqui salvará o mundo inteiro, meu amigo. Depende de você, depende da sua decisão e você decidir para Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio a este mundo para salvar a humanidade, salvar o ser humano que estava caído no pecado. E Jesus, ele veio e entregou a sua vida, derramou o seu sangue precioso para que o homem tivesse vida e vida com abundância. Mas para que você possa ter essa vida com Jesus Cristo, é obrigado você decidir e aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Então, de outra maneira, você não tem outro meio. O meio é esse, meu amigo, é aceitar a Jesus Cristo enquanto você tem vida, porque depois da morte segue-se o juízo de Deus. Então, depois do juízo de Deus, ali Deus vai decidir para onde você vai. Então, meu amigo, você tem uma decisão hoje, é com Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. E que nesta manhã eu quero agradecer a cada um de vocês que ouviu a palavra de Deus. Você que deu o seu ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Você queira ou não, meu amigo, você tem de ouvir a palavra de Deus. Porque no dia do juízo você não pode dizer, eu não ouvi esta palavra. Você ouviu, você não deu crédito a ela. Então nós estamos aqui, quase todo domingo, a pregar a palavra do Senhor. E agradecer este grupo que está aqui, este grupo Despertar com Cristo, que ouve, que prega a palavra de Deus, que canta os hinos, louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ouvir, vamos orar com o irmão Filho, encerrando o nosso trabalho, irmão. Graças a Deus. Pai amado e Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui neste lugar, pregando a Tua palavra, trazendo a Tua mensagem, ó Deus. Ó Senhor Deus, obrigado, Pai. A Tua palavra foi pregada, meu Deus, e que ela tenha alcançado corações, Senhor. E que esses corações, Senhor, venham se despertar, Senhor, no desejo de ter um encontro contigo, Senhor, de ter um relacionamento contigo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Continue nos abençoando, Senhor. Continue nos ensinando acerca da Tua palavra, Senhor. E nós possamos falar, Senhor, do Teu amor e do Teu poder, Senhor, para poder resgatar aqueles, Senhor, que continuam perdidos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Continua abençoando os Teus filhos. Continua abençoando este grupo, Senhor, Despertar com Cristo, para que nós possamos dar continuidade, Senhor, ao ID do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, e por fé nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.